O decreto editado pelo governador Flávio Dino para garantir escolas com liberdade e sem censura no Maranhão foi discutido pelos deputados estaduais ontem, lá na Assembleia Legislativa. O Fábio Cabral acompanhou a sessão desta terça-feira e tem informações. Na abertura da sessão, 25 deputados estavam em plenário, suficiente para votar a ordem do dia. Mas na hora de conferir o número de parlamentares presentes, faltou quórum para a votação. Eram necessários 22 dos 41 deputados na casa. Diante da impossibilidade de votar projetos, restou aos parlamentares utilizarem a tribuna para discursar durante o grande expediente. E o debate entre oposição e situação foi sobre o decreto editado pelo governador Flávio Dino, instituindo a escola com liberdade e sem censura. Um dos argumentos da oposição é de que o decreto é inconstitucional. Tivemos algumas discussões aqui sobre o decreto. Ao meu ver, o decreto é inconstitucional porque ele deveria ter passado pela casa para ser legislado aqui como um projeto de lei, né? E também ele, ao meu ver, tem alguns erros dentro do projeto que proíbem, por exemplo, a filmagem de alunos ou professores em caso de agressão, de bullying e de outras situações que possam ocorrer dentro da sala de aula, que é um espaço público. Para os deputados governistas, não procede. O decreto é constitucional. Está nas prerrogativas do governador Flávio Dino editar decretos. Se a oposição estiver insatisfeita, ela ajuize, como já tem feito com muitos projetos e lá na frente dá com a cara na porta. Para falar mais sobre o Escola Sem Censura, eu recebo aqui no estúdio o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão. Secretário, bom dia. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos os telespectadores. Secretário, na reportagem, o senhor viu, um dos argumentos utilizados foi que lá no decreto fala sobre a questão da filmagem, não é? E que ela seria feita apenas com a autorização da pessoa que está sendo filmada, em linhas gerais, né? Casos como, por exemplo, foi citado aqui, de bullying, alguma agressão, enfim, nesses casos, haverá a possibilidade de registro dessa imagem ou fica impedido por conta desse decreto? É importante primeiro dizer que o decreto é absolutamente constitucional, com todo o respeito que os deputados da oposição merecem, mas, primeiro, como disse o deputado Marco Aurélio, é uma prerrogativa constitucional do governador editar decretos para regulamentar o funcionamento de atividades relativas ao Poder Executivo, como é o caso da prestação de serviço público de educação na rede pública estadual. É o executivo que presta esse serviço para a sociedade maranhense. E, em segundo plano, o conteúdo do decreto, ele, em grande medida, apenas estabelece regras para um dispositivo constitucional. A partir do artigo 206 da Constituição, é estabelecida o sistema de ensino do nosso país, inclusive um dos fundamentos do ensino, da educação brasileira, é a democracia. É o ensino democrático, a liberdade de ensinar, a liberdade de aprender nas suas mais diversas formas. E foi por isso que o governador Flávio Dino, ciente do papel que os professores têm, que os educadores e educadoras, principalmente do nosso estado, têm com a sociedade e com os estudantes que também têm o direito e o dever de aprender com liberdade, editou esse decreto para as nossas escolas da rede estadual. Quanto a esses outros casos de agressão, de bullying, nós temos diversas outras maneiras de provar, de argumentar ou de buscar direitos relativos a esse tipo de problema, que não necessariamente a filmagem. E é importante que se diga, o decreto veda a filmagem em sala de aula sem conhecimento do interlocutor, ou seja, é o professor que está ministrando sua aula e o estudante não pode pegar o celular para ficar filmando como forma de constranger o professor. Como o contrário também não pode ocorrer. O professor não pode pegar em sala de aula o celular e filmar o estudante. É sempre uma via de mão dupla. Isso tem a finalidade de garantir, Adalberto, a liberdade em sala de aula. Como eu repito, a liberdade de emitir opiniões, a liberdade de ensinar e de aprender. Mas de forma nenhuma viola o direito que as pessoas têm de se proteger de outras maneiras contra o bullying, contra a violência. É claro que isso não vai ser impedido de forma nenhuma. Secretário, agora como que fica essa situação do decreto aqui no Estado, diante de dois aspectos? Um, na próxima semana a Câmara de Vereadores deve votar um projeto de lei que trata da escola sem partido. E o outro, já o presidente da República assumindo o compromisso de no ano que vem, fazer com que
Escola Sem Partido, esse projeto avança, inclusive, lá no Congresso Nacional. Aliás, ontem tentaram novamente uma discussão sobre o assunto e votação. Foi a 6ª vez em 4 meses e não aconteceu. O debate foi interrompido no dia de ontem. Como é que fica essa postura do Estado diante dessas duas situações que eu coloquei aqui? O decreto é aplicável e tem aplicabilidade e vigência a partir da publicação no Diário Oficial. O governador assinou, editou o decreto na segunda-feira, anteontem, foi para a publicação no Diário Oficial. Assim que o decreto for publicado, ele passa a ter vigência no Estado do Maranhão e é aplicado à rede pública estadual do Maranhão. Portanto, um projeto de lei, se aprovado na Câmara Municipal, não terá aplicabilidade sobre as escolas da rede estadual. Com relação à lei federal, a do Congresso Nacional, nós precisamos ver em que termos esta lei, se aprovada for, se vai ter aplicabilidade nacional, se será de fato uma lei nacional. Em princípio, pela competência estabelecida pela Constituição Federal e pela nossa Constituição Estadual, nosso decreto vale para as nossas escolas da rede estadual e é um princípio nosso, Adalberto. Nós estabelecemos, eu faço questão de dizer isso para os nossos telespectadores, o princípio da democracia e da gestão democrática nas nossas escolas. Esse é apenas mais uma ação do governo do Estado neste sentido. Nós, por exemplo, aqui no Maranhão estabelecemos pela primeira vez a eleição para gestores. Nós instituímos conselhos de política sobre drogas, por exemplo, escolhido de forma democrática. O fortalecimento dos grêmios estudantis também. Fortalecimento dos grêmios estudantis, os colegiados escolares, são todas medidas de gestão democrática em que nós pregamos justamente isso, um momento dialógico, porque nós entendemos aqui no Maranhão que nós não formamos apenas pessoas para o mercado profissional, para ingressar no ensino superior. Claro que nós queremos isso e fazemos isso em grande medida, mas a nossa intenção principal, nosso objetivo principal é formar cidadãos e cidadãs que saibam seus direitos e seus deveres também. Nosso tempo já está quase se esgotando, mas o argumento é de que evitar a doutrinação nas escolas. Mas vários estudiosos apontam que, por exemplo, a legislação vigente, a própria LDB, já estabelece critérios, parâmetros para situações como essas. Por que não vem ocorrer? Né? Claro, desde a Constituição Federal, da LDB e diversas outras legislações já estabelecem isso. Os nossos professores não vão para a sala de aula para ficar doutrinando para a direita, para a esquerda, posicionamento político. Nossos professores vão para ensinar e ensinar bem. Temos os melhores professores do Maranhão na nossa rede estadual e vão para ensinar como nossos estudantes vão para aprender e se tornar pessoas boas. Secretário Felipe Camarão, obrigado pela entrevista, a participação aqui no Bom Dia. Eu que agradeço. Muito obrigado.